Nós vamos falar sobre a violência que nós percebemos avançar cada dia mais entre os homens. E é uma informação já bíblica para que possamos ter conhecimento de onde vem tanta coisa, tanta violência, sem ao menos nós esperarmos, por exemplo. Então, existe uma porção de violência nos dias do homem aqui nessa terra. Esse comentário que nós vamos fazer hoje, ele não é de bom gosto. Isto é, nós não gostaríamos de ter que falar, mas é necessário porque existe. Coisas que existem, devemos explicar, devemos tomar conhecimento. Porque a violência está nas nossas portas, mas nós não devemos pensar que as más notícias só acontecem, no máximo, na casa do vizinho. Para iniciar esse breve assunto de hoje, nós vamos embasar na palavra do Senhor, como sempre. Em 3 passagens, nós vamos procurar trazer para você o desenvolvimento deste comentário. Primeiro, em 3 passagens, em 3 tempos: passado, presente e futuro. E é o que a Bíblia diz. Então fecha toda a nossa existência aqui. No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vemos o relato que no início os homens começaram a se multiplicar e nasceram filhos e filhas, e essas filhas eram formosas, e os homens tomaram as mulheres que eles bem quiseram escolher. Capítulo 6, versículo 1 de Gênesis. Também, no versículo 4, diz que naqueles homens começaram a crescer em estatura, e eles geraram ainda filhos valentes, homens de fama. O resultado de toda esta conjunção, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e junto com a maldade, toda a sorte de imaginação, de pensamento do homem era má de forma contínua. Versículo 5. Isto pesou no coração de Deus. Somente um homem tinha agraciado na vontade do Senhor, que era Noé. Versículo 11 diz que a terra estava corrompida diante dos olhos de Deus, diante da face de Deus, e generalizou-se a violência sobre a terra. A terra toda estava corrompida, isto é, pervertida, porque toda a carne, todo homem havia se desvirtuado, corrompido do seu caminho na terra. Isso foi um passado longínquo. O presente, nós vamos em Romanos, capítulo 1, dessa tragédia anunciada por consequência da desobediência. Paulo diz à igreja: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes dos seus discursos, ficaram vaidosos. Na sua versão deve estar desvaneceram. E o seu coração insensato, desajuizado, ficou cego. E os homens que achavam-se loucos, sábios, na verdade eram loucos, cada dia mais loucos. Diz aqui, tornaram-se loucos. Como generalizou
o Senhor entregou as suas próprias imaginações da concupiscência, de imundícia, para se desonrarem seus corpos entre si. Então mudou-se a verdade em mentira, honraram mais a criatura do que o Criador, e assim foi. Não se importaram, versículo 28, de ter conhecimento de Deus, assim como Deus nos entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Os homens estavam cheios de iniquidade, fornicação, avareza, malícia, engano, malignidade, murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, soberbos, injuriosos, e vai toda essa fileira de coisas más que nascem do homem. Mas eles já tinham conhecimento de Deus. O homem tem conhecimento de Deus, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente fazem, mas também consentem com os que fazem. Esse é o tempo presente. Tempo futuro. Paulo escreveu ao jovem pregador Timóteo, avisa o que havia de vir ainda mais no futuro sombrio ao homem. Segundo Timóteo, nós vemos, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então aqui já é uma profecia sobre os tempos, quando Paulo diz aproximadamente 2000 anos atrás. Então fechou-se o passado, o presente e o futuro. Não há chance alguma neste mundo, nesse tempo que nós vivemos, o homem ser bom. Não há chance nenhuma por si só do homem ser bom. Então veio uma novidade para nós, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para uma criança, na sua mais pura inocência, nós não poderíamos imaginar que teria motivo de acontecer violência entre nós. A palavra de Deus informa a fonte dessa tragédia entre nós. Violências sempre existiram, por motivações várias, que sejam fúteis, inválidas, banais, mas o seu fim é a impiedade. O fim é a impiedade. Ela pode acontecer em qualquer lugar, nos lares, tanto os ricos como os pobres, no casebre ou no palácio, nas fazendas, nas cidades, nas ruas, nos trabalhos, nas escolas, onde nunca deveria acontecer, porque lá deveria e deve se ensinar as boas maneiras, nos parques, no lazer, enfim, em qualquer lugar, onde houver um coração humano, sem a intervenção de Deus, vai haver violência e pecado. O coração do homem é uma usina de pecados nas mais sórdidas variações temperamentais. Como disse o profeta Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nem nós conhecemos a nós mesmos. Jesus disse, em Mateus 15:19, porque do coração procede os maus pensamentos, os adultérios, as mortes, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e blasfemas. Lá em Gênesis Deus já dizia isso, 8:21, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então nós nascemos com um coração mau. Agora que você toma conhecimento da fonte da motivação da violência entre nós, o coração do homem. Gênesis 6:5 diz lá
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Continuamente é sem intervalo. Pode até ocultar, pode abrandar, mas a natureza está lá no íntimo de cada um de nós. Pode ser no estado latente, oculto, isto é, escondido. E quem conhece o coração do homem? Pergunta o homem de Deus. A violência é a manifestação externa da causa de um coração carnal natural do homem. É um vulcão em erupção a violência. A cobiça, a inveja, o ódio, onde nós vemos nos 3 tempos. Ou relato dos fatos passados, relato do tempo presente e relato do tempo futuro, quando Paulo diz a Timóteo: porque a carne, ela se manifesta e se opõe à vontade de Deus, lá em Gálatas 5,17. O homem dominado não faz o bem que queria fazer, sempre acaba se submetendo à sua natureza. É um jogo de poder, de domínio, de reinado na pessoa humana. Os poderes demoníacos do mal são aceleradores da natureza caída do homem. Sintoma desse poder ao derredor é, por mais hediondas do que sejam as sequências de violências, o homem se acostuma e se ambienta de modo passivo com a violência. Isto é, a própria natureza coincidindo com fatos repetitivos, num conformismo aceitável. Então o homem se conforma com a morte, com os assassinatos, com a violência nos lares, com as drogas. É uma ambientação natural com o externo que acontece. Então as mortes violentas, os assassinatos, eles tornam-se banais entre nós, banaliza a violência. Então nós vemos que desde o primeiro casal, na primeira família, Satanás deu seu sinal de reinado entre os homens. Não poderia ficar sem a sua assinatura desde o princípio no contrato de morte com o homem. Existiam 2 irmãos a princípio, foram ensinados, alimentados na mesma palavra, de igual modo. Adão e Eva criou Caim e Abel nos mesmos moldes, nos mesmos parâmetros. Mas então, Caim, quando nasceu, Adão manifestou e disse: alcancei do Senhor um homem. Adão ficou muito feliz quando recebeu do Senhor o seu primeiro filho, Caim. Depois nasceu Abel, um pastor de ovelhas, um menino simples. Caim era lavrador de terra, perito nas caças. A ira levou Caim a cometer o primeiro assassinato e depois mentiu. Assim sucedeu nas gerações, e não se consegue matar de fato, mata nos pensamentos. Se o homem não faz de fato o ato, ele comete no pensamento, e Jesus apontou isso. São incontáveis os assassinatos que ocorreram desde Caim. Imagina se nós pudéssemos contabilizar os desejos de morte no coração e no pensamento dos homens. Você, leitor da Bíblia, deve saber isso, e que esses fatos vão aumentar cada dia mais. Não estranhe, não fique surpreso, embora devemos ficar inconformados. Não surpresos, mas inconformados, porque isso nunca cessa. Você do Senhor deve ser inconformado. Paulo diz aos irmãos em Romanos 12:2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pecado habita no coração desde o nascimento. O coração é o armazém das qualidades morais. O pecado não é uma coisa importada, é do homem, é nato dele. Não precisa ensinar maldade para o homem, é só deixá-lo sem disciplina. A natureza toma conta, se autodesenvolve para o mal.
Davi confessou essa natureza em Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Num tempo em que os homens têm liberdade demasiada, num tempo que é proibido corrigir, num tempo que tem fartura e alcance dos bens supérfluos, o coração do homem é turbinado para a maldade. O indivíduo está solto para expor o que está latente no seu coração. Não tem Deus, não conhece Deus, não tem vontade de conhecê-lo, não são ensinados a conhecer, não são corrigidos, nem são amados. O nome disso é devassidão, depravação, campo aberto. Desobedientes à disciplina dos céus, tornam-se rebeldes por natureza. Sua natureza não tem limites, não tem freio, quando não tem autoridade. Quando se despreza a palavra de Deus, abre-se a mão da proteção de Deus, ou uma ou outra. Não tem meio termo. Tem suas consequências. Todos pagam o preço da liberdade libertina, isto é, indisciplinada. Os pais, as igrejas, as escolas, sempre nesta ordem. Os pais, a igreja e a escola são responsáveis por essa tragédia. O inconformismo, sem ação, não há transformação, como nós lemos em Romanos 12:2. Crente sem ação, transformadora de renovação. As orações de joelhos são escassas como água no deserto. As Bíblias acumulam poeira por tempo de abandono. As igrejas honestas estão vazias e desprezadas. Os pais são, na verdade, fantoches nas mãos de filhos rebeldes, perderam o controle. A família, meus irmãos, está em pedaços. O campo da perdição cresce cada dia mais. A plantação do mal precisa de campo. Não falta campo para o mal. Que tristeza deve ter o nosso Senhor, Salvador, quando olha para as famílias, especialmente as cristãs dos dias de hoje, para as igrejas mundanas lotadas. Não tem provado a agradável vontade de Deus no meio sujo e depravado. Por outro lado, uma leva de antropólogos, sociólogos, psicólogos e outros logos, intelectuais, educadores, inclusive teólogos, palpita sobre os caos sociais e a violência que tão rápido vem sobre nós. Esses mesmos autores intelectuais que nos chamam de leigos, de fundamentalistas, apoiam o gozo leviano entre os homens, permissivos na carga do adultério, da poligamia, da sensualidade, da lascívia entre o homem. A sensualidade que mata o belo que Deus criou para a multiplicação. O excesso de liberdade de expressão e a exposição, a ausência de limite e pudor, torturam a disciplina, demonizam a disciplina educadora celestial. Colhem o que plantam, colhem o que semeiam. A ausência de limites desenfreou ribanceira abaixo todos os sentidos impuros do homem. Quem aponta clamando contra é dado como louco, como nécio. A pedofilia, o feminicídio, as clínicas de aborto, o tráfico, as guerras, sequestros, cárceres clandestinos, os escravos do século XXI, os tribunais clandestinos do crime, está nomeado e é aceitável neste mundo. Jesus pediu em oração: não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Essa é a nossa oração. Nós não vamos resolver problema algum deste mundo, mas o Senhor pode nos proteger dos problemas deste mundo. Amém, irmãos? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Pergunta Tiago. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam, o homem contra o homem, em benefício da própria morte do homem, uns matando os outros. Pode ser que você acredita, mas não vive. Só Jesus pode dar a você uma nova natureza. Só Ele pode consertar o homem. Ninguém tem armas próprias contra o coração maligno, ninguém tem ferramentas para corrigir sua própria natureza. Por si só o homem não sai desse lamaçal, dessa imundícia. Jesus anda tão desprezado,
mas é o único remédio para salvar o mundo. Falamos de nova vida, nova criatura, nova pessoa. Só Jesus pode nos dar um novo coração. Você tem essa maravilhosa opção de fuga, enquanto é tempo. Jesus é a vida, é a verdade e a vida. E Paulo diz em Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 1 a versículo 5. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. É o único caminho para livrar o homem do mal. Não que vai nos tirar deste mundo, mas nos livra do mal. Além de nos livrar do mal, nos dá uma vida nova, nos dá um coração novo. O coração que nós nascemos, ele deve ser trocado. O coração que você teve, como disse Davi, iniquidade fui formado. Jesus vai dar um coração para você, pelo poder de Deus, um coração transformado, um coração reto, um coração voltado ao Senhor e não voltado à terra. Um bom dia para você, um bom dia para todos nós. Você que tem ouvido todos esses estudos, ou parte deles, no seu áudio, no seu vídeo, durante o seu dia, durante a semana, Deus te abençoe. Continue fiel ao Senhor, proteja a sua família, honrai a Deus e esperai nele a salvação. Amém. Obrigado.